E o irmão do Lula, hein? A essa altura do campeonato, você já sabe que a Polícia Federal desbaratou uma verdadeira quadrilha montada durante o governo do Bolsonaro inteiro no INSS para dar golpe em milhões de aposentados. É isso mesmo, a grosso modo o golpe funcionava assim: enquanto Jair Bolsonaro distraía os idosos e os velhinhos com cloroquina, a sua quadrilha dentro do INSS fazia descontos não autorizados na conta desses velhinhos, ao ponto de chegarem a roubar mais de 6 bilhões não do INSS, mas dos próprios aposentados. Está ali tudo documentado. Entretanto, o bolsonarista, como você sabe, é tudo vigarista, já resolveu tentar tirar do mito, o mito que de repente estava fazendo live por aí, contando piadinhas dentro da UTI, e depois que estourou essa bomba toda, tá aí fingindo que tá doentinho de novo, incomunicável. Pois é, gente, e para piorar, essa gente sem vergonha, sabendo que a roubalheira aconteceu durante os 4 anos do Bolsonaro, sem nenhuma investigação, resolveu criar um bode expiatório dizendo que a culpa é toda do irmão do Lula, o Frei Chico. Pois é, nada muito diferente do que esses vagabundos fizeram ao longo de toda a sua vida, culpando os parentes do Lula, inventando mentiras, como quando inventavam que o Lulinho, filho do Lula, era dono da JBS, da Friboi. Lembra? A mesma JBS Friboi que depois que tiraram a Dilma, a gente descobriu que era dos irmãos Batistas e que eles pagavam propinas milionárias para o Aécio Neves e para o Michel Temer, o sucessor, o golpista Michel Temer. Não contente, por falar em Dilma, essa mesma gente mentirosa inventava que a filha da Dilma era dona da Lojas Havan. E quem é o verdadeiro dono das Lojas Havan? O maior bolsonarista de todos, que está aí até inelegível por viver enfurnado no meio do bolsonarismo, tentando financiar seus candidatos a se darem bem nas eleições. E agora a onda, já que não podem falar do Lula, porque sabem que foi o Lula que mandou investigar e descobriu a quadrilha, resolveram dizer que a culpa é do coitado do Frei Chico. Agora vamos ver o que a Polícia Federal fala a respeito do Frei Chico. O sindicato Sindinap não foi objeto de busca e apreensão, tampouco os seus dirigentes foram alvo de qualquer medida, as pessoas físicas alvos de qualquer medida. E respondendo muito objetivamente, o irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação. O irmão do presidente Lula não é alvo da operação, não é investigado na operação. Ouviu bem da boca do diretor da Polícia Federal? Nem o Frei Chico, nem o sindicato do qual ele passou a ser dirigente no ano passado estão sendo investigados ou estão envolvidos nesse esquema de fraude bilionária que foi parido dentro do governo Bolsonaro e que no ano da eleição 2022 aí liberou geral, arreganhou as porteiras, da mesma maneira que o Jair Bolsonaro fez com mais de 300 bilhões de reais, distribuindo dinheiro a rodo em troca de apoio para tentar ganhar do Lula. Tanto que ele estava lá atrás, vocês lembram, e na reta final quase chegou pertinho, ainda tentando fraudar, impedir que eleitores do Lula votassem. Portanto, gente, a verdade é essa gente dissimulada e vagabunda está tentando esconder que o Jair Bolsonaro e seu governo eram o governo mais corrupto que já pisou na face desse Brasil. Uma verdadeira cleptocracia. Não tinha um só lugar onde essa gente, além de não fazer nada, ainda metia a mão. Tá aí no meio ambiente, a turminha do Bolsonaro envolvido com roubo de madeira, tá aí o pessoal dele envolvido aí com supostamente venda de refinaria pela metade do preço em troca de joias, tá aí o Bolsolão, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, mas como eles são da extrema direita, a mídia sempre passa pano e sempre fica soltando essas cortinas de fumaça, tentando deslegitimar, desonrar a vida de gente que foi honesta a vida inteira, como o Frei Chico. Portanto, não caia nessa conversa. Você conhece muito bem os bolsonaristas, sabe que a maioria não vale o feijão que come e mente descaradamente para tentar se safar. Tanto que a maioria desses vigaristas estão sendo presos e é sempre se fazendo de coitado. Dá uma olhada no Fernando Collor, o machão do saco roxo, na hora de ser preso agora está pedindo prisão domiciliar, falando que é bipolar, que é coitadinho, que é hipertenso, que
que não pode ficar no presídio onde as condições de saúde não são as mais adequadas. Engraçado que ele com Jair Bolsonaro sempre acharam maravilhosas as condições para os outros, mas para eles querem viver no palácio da impunidade. Dessa vez não. Não caia nessa conversa. Essa conversa de culpar o irmão do Lula é a mesma conversa fiada de falar que o filho do Lula era o dono da JBS, que estava lá pagando dos irmãos Batistas, que depois a gente descobriu que estava pagando propina para o Aécio e para o Michel Temer. É o mesmo esquema lá daquela mentirada de que a filha da Dilma era a dona das lojas Havans, e você sabe muito bem quem é o dono das lojas Havans. Portanto, abra o olho. Quem tem filho aí morando em mansão sem ter condição, quem tem filho que recebeu milhões e milhões de reais em rachadinha, de que rachadinha não tem nada, é só um nome engraçadinho para cobertar a corrupção da grossa, roubo de salário, normalmente de funcionário fantasma. Quem tem filho que está vagabundeando nos Estados Unidos, morando em mansão e se fazendo de coitadinho, não é o Lula, é o seu Bolsonaro. Bolsonaro que inclusive muito provavelmente deve ser julgado esse ano e deve começar a pagar parte dos seus crimes. Pode se fazer de coitado, pode se esconder dentro de UTI, que não vai enrolar mais o Brasil. E você, o que pensa a respeito? O que você acha de gente tão mau caráter a ponto de querer tirar da rabo do bolso da turma do Bolsonaro, que roubou os idosos durante 4 anos, sempre colocando a polícia de escanteio, aparelhando a polícia para não investigar, e agora que o Lula põe para investigar, eles estão querendo falar que é o Frei Chico, um homem de mais de 80 anos de idade com uma vida ilibada. Essa gente não vale nada mesmo. Depois querem falar em direitos humanos. Não são eles que falam em direitos humanos para humanos direitos? Portanto, para essa gente torta, não tem direito para nada não. Parem de mentir, criem vergonha na cara e assumam os BOs. Vocês montaram um grande esquema de corrupção contra os idosos, a sua principal base de apoio eleitoral. Portanto, vocês, bolsonaristas, não valem nada mesmo.